Boa noite, seja muito bem-vinda, doutora Samanta. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda nas lives do programa Momento Jurídico. Vamos dar início ao programa Momento Jurídico através desta live com a doutora Samanta Sá, psicóloga clínica de orientação psicanalítica, professora de psicologia e direito na PUC-RS, pós-graduada em atenção integral à vítima de violência pela Universidade Complutense de Madrid, Espanha. Membro da Comissão Nacional da Infância e Juventude do Instituto Brasileiro de Direito de Família, IBDFAM, e diretora interdisciplinar psicológico do Instituto Proteger. Vamos começar então já falando que no próximo mês inicia a campanha Setembro Amarelo, que terá como tema a prevenção ao suicídio e atenção à saúde mental. Esta campanha foi antecipada e tem como lema: não vamos esperar setembro chegar para falar de suicídio. Qual o objetivo desta campanha, doutora Samanta? Bom, o objetivo, na verdade, essa é uma parceria, né, do Proteger, do Instituto Proteger, com a Comissão Nacional da Infância e da Juventude do IBDFAM. E a nossa ideia é que possamos falar sobre o suicídio, sobre o comportamento suicida ao longo de todo o ano. Por isso antecipamos a campanha, então, né, essa parceria, dando continuidade já, né, ao Setembro Amarelo, na intenção de iniciar antes a falar um pouquinho sobre o comportamento suicida, né? O objetivo, na verdade, é informar pais, responsáveis e a população em geral sobre fatores de risco que levam alguém a cometer o suicídio, né? Poder debater essas questões e, além dos pais, a escola também, porque muitas vezes é na escola, né, que alguns sintomas ou alguns sinais costumam aparecer. E também na intenção de quebrar com o tabu sobre a temática do suicídio, né? Muitas pessoas ainda pensam que falar sobre suicídio incentiva as pessoas a cometer suicídio, o que não é verdade, né? Pelo contrário, poder falar de maneira franca e aberta sobre a temática auxilia as pessoas a procurar ajuda, né? A própria Organização Mundial da Saúde traz que, se houvessem campanhas que pudessem, né, abarcar um número maior de pessoas e mídia, se poderia prevenir em torno de 90% dos casos. Uma pesquisa feita pela Universidade de São Paulo, a USP, aponta o aumento de 24% em casos de suicídio de adolescentes nas 6 maiores cidades brasileiras. Quais as razões que motivam esta realidade, doutora Samanta? Na verdade, os índices de suicídio, esse é um dado interessante, né? Porque nos últimos 20 anos caíram em torno de 36%, segundo a Organização Mundial da Saúde, no mundo inteiro. Sim. No entanto, no Brasil, essas taxas vêm aumentando, principalmente entre crianças e jovens, né? O que eu penso? Infelizmente, as campanhas de prevenção aqui não são tão expressivas como em outros países, né? E acho que também vem essa questão de ainda ser um tema tabu. E vou te dizer que, inclusive, entre os profissionais da área da saúde mental, não é só na população em geral, né? Então, eu acredito que nos faltam campanhas. E por isso, então, mais uma vez, né, na próxima semana, dia 12, no Instagram do Instituto Proteger, nós vamos fazer uma primeira live, eu e a doutora Melissa, justamente para alertar sobre essas questões. Lembrando que a doutora Melissa Teles Baruffi, ela é presidente do Instituto Proteger e da Comissão da Infância e Juventude do IBDFAM e está nos acompanhando com certeza. Com certeza. O suicídio infantil, doutora Samanta, é um problema de saúde pública e necessita um olhar atento e cuidadoso da nossa sociedade. Como o Instituto Proteger trabalha essa questão? Através de iniciativas como essa, né? De ações
em parceria, então, né, com o IBDFAM, o Instituto Proteger, fortalecendo a rede. Nós acreditamos muito na questão da psicoeducação, né, ou seja, educar a população, alertando, entre outras coisas, que a depressão, a ansiedade, como se diz por aí, né, não são mimimi, não é falta do que fazer, né? É verdade. As pessoas falam, são sofrimentos psíquicos, são dores psíquicas, né? Então, e outra questão que penso bastante importante é tentar romper com o que se chama de psicofobia, que é aquela ideia de quem busca ajuda profissional, quem busca um psicólogo, um psiquiatra, é louco, ou que é um sinal de fraqueza, né? E o que nós percebemos também e tentamos atuar aí? Muitos pais procuram o Instituto Proteger por não saber como conduzir a situação com seus filhos, né? Então isso também E aí recebem orientações a respeito. exatamente. Tanto orientações como indicação de profissionais, de atendimentos gratuitos, ou seja, né, toda a rede de saúde mental que está à disposição também de forma gratuita, além do CVV, né, para que essas pessoas então possam ser acolhidas e buscar uma ajuda profissional, uma ajuda especializada. A Organização Mundial da Saúde, OMS, alerta que 96% dos casos de suicídio infantil estão relacionados a algum transtorno mental, dentre eles a depressão. Quais os fatores, então, doutora Samantha, que levam uma criança a um quadro depressivo? Uhum. Essa é uma questão muito sensível, Regiane, muito importante, né? Na verdade, esse dado dos transtornos mentais e a relação não só com suicídio, como também com comportamento suicida, né? Sim. Ideias de morte, tentativas, ameaças, estão relacionadas a algum transtorno mental em todas as idades. Crianças, adolescentes, jovens adultos, idosos, né? E a depressão, de fato, é o transtorno mental que mais está associado ao comportamento suicida, seguido da bipolaridade, de quadros de ansiedade, dependência química e outros, né, na sequência. Agora vem uma questão bem importante, né, porque a depressão, como qualquer outro transtorno mental, é uma combinação biopsicossocial. Então, né, nós temos fatores biológicos, né, hereditários, enfim, psicológicos e sociais que se combinam e acabam levando uma pessoa a desenvolver a depressão, né? E a depressão não é igual, né, para todas as pessoas. Às vezes a gente tem algumas ideias um pouco equivocadas, mas o que pode levar uma criança, então, a desenvolver uma depressão, além das questões hereditárias? Eu acho que uma questão muito importante é a família. Então, famílias disfuncionais, né? Um ambiente de brigas, discussões, ou que há Separação dos pais também ocasiona, né, uma depressão muito grande nos filhos. Sim, até pela imaturidade de não saber como lidar com a situação, né? Então, assim, outra questão muito importante é a violência doméstica, tanto contra a mulher, né, como porque muitas pessoas pensam, ah, não, se a violência é contra a mãe, a mulher, pelo menos a criança não está sofrendo violência. No mínimo, Regiane, ela está sofrendo uma violência psicológica. Ela está absorvendo aquilo, né? Então, outra questão, tu trazes bem, a questão de separações, né? Ou de vivências traumáticas reiteradas, que podem ser também casos de morte na família. Se nós pensarmos no momento que nós estamos vivendo, né? Quantas pessoas aí não morreram, inclusive por causa do Covid? E dentro disso, aqueles rituais que são tão importantes quando a gente perde alguém não puderam ser realizados, né? Seja o velório, as despedidas, os abraços de pessoas, né, importantes para nós. Ainda dentro dessa temática, assim, pensando na depressão na infância, também entra a questão da escola. Então, a vivência de bullying na infância e na adolescência são fatores importantíssimos, né? E aí, o quanto é importante também a escola estar atenta para isso e não Sem deixar, dúvida. né, se perpetue nesse ambiente. Mais uma pesquisa.
agora do Ministério da Saúde, que durante a pandemia, essa pandemia do coronavírus que estamos vivendo, houve um aumento de 8% das pessoas entre 10 e 19 anos que colocaram fim à própria vida. Quais, então, os sintomas a serem observados pelos pais em relação às crianças e adolescentes em crise depressiva? Doutora Samanta, por favor. Isso aí também é um dado muito importante que tem que ser esclarecido, não é? Tem que ser esclarecido e tem que ser divulgado, né? Exatamente. Acesso a esses dados até para dar ou para ter uma noção da real dimensão. E vamos lembrar, né, Rejane, que todos os dados são subestimados. Ou seja, né, a expectativa é que eles sejam ainda mais graves, mais altos esses índices, né? E qual é a importância dessa tua questão, né? Dessa tua pergunta? É que os sintomas depressivos mudam de acordo com a faixa etária, né? Eles não são os mesmos em todas as faixas etárias. Com certeza. A tendência qual é, né? De se associar a depressão à tristeza. Tá bem, a tristeza é um dos sintomas da depressão, mas que nem sempre está presente. Principalmente quando falamos de crianças, né? Podemos pensar assim, crianças de 0 a 2 anos podem apresentar, 0 a 2, seja bem pequenininhos bebês, onde é que se manifesta, né, o sintoma? Muitas vezes na alimentação, numa recusa a se alimentar, ou então atrasos no desenvolvimento, nos marcos motores, né, na linguagem, e principalmente, né, ou bastante importante, problemas de sono. Já na criança pré-escolar, né, na pré-escola, ali antes do ensino fundamental, tende a manifestar desde um comportamento mais regressivo, né, isso pode se mostrar tanto nesse desenvolvimento motor, então a criança regredir, como começar o que chamamos de enurese noturna, né, ou fazer o xixi na cama, ou a encoprese, que é não segurar as fezes, que não precisa ser à noite. E bastante importante, né? E aí, desde essa pré-escola até estes mais, né, antes da adolescência, percebemos questões de autocrítica elevada, sentimentos de culpa, e como a criança ainda é muito imatura para processar os seus sentimentos, é bastante comum que ela apresente agitação, irritabilidade e muitas vezes agressividade. E aí tu vê como se confunde a depressão infantil daqui a pouco com hiperatividade, com outras questões, e não se percebe que é uma depressão. Então, algo que eu acho muito importante é se ficar atento para mudanças de comportamento e atitude. Né? Uma criança que era extrovertida, que brincava, que era alegre, e começa a se fechar mais, fica mais introspectiva, mais agressiva, mais irritada. Opa, alguma coisa está acontecendo, e a criança tende a colocar na conduta as questões, né? Claro que também pode perceber a tristeza, mas só para ficar clara essa questão, às vezes não é tristeza e apatia, né? E o adolescente, só para concluir, habitualmente ele apresenta sintomas mais semelhantes ao adulto. Então, sim, aí é mais fácil nós vermos a tristeza, o trancar-se no quarto, mas não como aquele momento que o adolescente precisa do seu espaço, mas como algo de ficar no escuro, de perder o prazer com as coisas. É uma fuga. Como uma fuga. Né? Ele se isola. E não é só dos pais, é dos amigos, é das atividades que antes ele costumava fazer. Mas, doutora Samanta, o suicídio é um fenômeno complexo e multifatorial, ou seja, existem diversos fatores combinados que podem levar uma pessoa a tirar a própria vida. Como os pais devem agir quando detectam comportamento estranho em relação aos filhos? Aí a gente vê de novo, né, a importância do conhecimento sobre como é a depressão infantil, como é a depressão na infância, né? Assim, esses pais podem ter um olhar mais atento às crianças que possam, né, apresentar sintomas. E isso vai permitir que eles possam buscar ajuda, né? Buscar. Agora,
penso que algo é muito importante e isso deve vir desde a infância ou desde sempre, que é a comunicação. Né? Eu vejo, volta e meia, pais de adolescentes me perguntam, né? Doutora Samantha, eu tô com um filho adolescente, eu não sei como é que eu converso para saber como é que ele tá, o que que tá acontecendo. E a minha pergunta sempre é, vocês têm o hábito do diálogo em casa? Tu já participavas da vida do teu filho, conversando sobre o que que foi legal na escola, o que que não foi? Porque não é na adolescência, né, Rejane, que a gente vai conseguir acessar esse jovem. Então, é bastante importante que esse hábito venha desde sempre, né? E é muito comum que tanto a criança quanto o adolescente se calem, se isolem, né? Então, os pais precisam ter essa via de comunicação, esse acesso, né, aos seus filhos. Sim, uma mudança de humor, isso pode estar relacionado à depressão? Temos uma pergunta aqui, doutora Samantha. Com certeza, né? Pode estar relacionado. A gente não tem uma causa e efeito, né? Mas Sim. eu acredito que pais atentos, né? E uma boa parceria pais-escola é fundamental. Porque, assim, o transtorno mental, seja ele qual for, a depressão, a ansiedade, enfim, qualquer um deles, quanto mais precocemente a gente puder identificar, melhor a evolução, o prognóstico, como uma doença física. Exato. Temos isso, né? Exatamente. Antes do tratamento, melhor. Então, a ansiedade, a solidão, a desesperança, o medo, depressão, como estávamos falando até agora, são os fatores que se agravaram em função da pandemia do coronavírus. Quais as medidas urgentes que devem ser tomadas junto à população, no seu entendimento? Uhum. Isso vale para todas as faixas etárias também, né? Não só para crianças. Não só, exatamente. Uhum. Eu tenho costumado dizer o seguinte, né? E que muitas vezes não nos damos conta, que nós estamos vivendo um momento de distanciamento social, não afetivo. Né? Então, a importância de nós mantermos a proximidade, mesmo que via, né, uma chamada de vídeo. Exatamente. Poder conversar com as pessoas, ligar, saber como é que elas estão. Né? Então, manter esses vínculos. Isso é muito importante, muito importante. Assim, tem muitas pessoas que não estão fazendo nem isso, né? Exatamente. Tem muitas pessoas que se isolaram completamente, nem ligam, não fazem muito menos chamadas de vídeo. E aí aumenta cada vez mais a depressão e esses casos se tornam mais frequentes, com certeza. Exato. Mas, doutora Samantha, lembramos que o programa Momento Jurídico tem um oferecimento de Zafari Bourbon, Economizar é Comprar Bem, Icatu Seguros, Vida para Toda a Vida, Caixa de Assistência dos Advogados da OAB-RS e a APMPA, Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre. 10 de setembro é celebrado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E a Comissão da Infância e da Juventude do IBDFAM, a qual a doutora Melissa é presidente, e também o Instituto Proteger, juntos estão organizando essa campanha. Doutora Melissa, um grande abraço, muita saudade. Em breve estaremos também conversando por aqui, por este canal, né, que torna as pessoas mais próximas, né, e que torna também com que as pessoas fiquem sabendo de assuntos tão importantes como estes. E nós estamos sempre à disposição. Vão ser realizadas lives Proteger pela Vida. Gostaria que a senhora falasse a respeito, porque isso aí é muito importante, porque vão tratar com pessoas especializadas no assunto, não é, doutora Samantha? Exato. Nós vamos fazer durante todo o mês de setembro, então, todas as quintas-feiras, às 20 horas, uma live com diferentes profissionais. Já temos alguns nomes confirmados, né? Mas ainda estamos confirmando os outros, mas todos especialistas na temática, que trabalham no seu dia a dia
com o suicídio, né, com o comportamento suicida, na intenção, e eu acho que essa é a grande questão, né, que eu falava lá no início, de nós alcançarmos o público em geral, não somente profissionais da área, né? A intenção é falar com pais, com familiares, com todas as pessoas envolvidas, né, na escola, porque também é muito importante que a escola esteja muito atenta, né? A gente sabe que muito acontece fora do olhar dos pais, né? Exatamente, exatamente. Essa é a nossa intenção. Mais alguma coisa a declarar, a destacar, doutora Samantha? Eu só tenho a agradecer, né? E te agradecer também pelo convite e por esse espaço, porque também a intenção é essa, né? Nós conseguirmos alcançar cada vez um número maior de pessoas dessa maneira, né? Fundamentada, falando sério e objetivamente sobre o assunto, e não só esse, né? Tantas temáticas que estão relacionadas à proteção, né, de pessoas vulneráveis, sejam crianças, adolescentes, mulheres, idosos. Então, agradeço muito o espaço e o convite. E nós que agradecemos a sua participação, a primeira de outras lives que virão, com a sua participação e também da doutora Melissa Teles Baruf. O Rogério Nostran, que é o diretor do programa Momento Jurídico, manda um grande abraço e também agradece a participação de vocês. Da doutora Samantha aqui comigo e da doutora Melissa, nossa grande amiga querida. Muito obrigada. Até a nossa próxima oportunidade. Um excelente final de semana. Obrigada. Obrigada a todos que participaram conosco, não é, desta live. Foi um prazer. Boa noite. Boa noite.